Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Sustentabilidade Brasil e hoje nosso convidado é o Daniel Gosser Mota. Ele é mestre em Biologia Animal pela UFES e vice-presidente da CRBio-10. Ele fez uma palestra durante a conferência Sustentabilidade Brasil com o tema Plástico que Ingerimos. Bem-vindo, Daniel. Prazer em tê-lo aqui novamente com a gente. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite novamente. Se apresenta aí para o pessoal, quem ainda não te conhece, né? A sua formação, falar um pouquinho da sua palestra. Então, eu sou biólogo já formado há uns 12 anos, né? Me formei pela UVV, depois de uns 7 anos aí eu fui atrás do mestrado da Biologia Animal e lá que eu conheci o microplástico. Eu trabalhei no TCC com invertebrados marinhos, que são indicadores de poluição ambiental. E no mestrado eu usei a poluição plástica, que até esse ano é tema da ONU, né, que é algo que a gente vai debater muito bem hoje aqui, né, nesse podcast. Então, dali, conhecendo no Laboratório de Biologia Costeira e Análise de Microplásticos da UFES, lá que eu fiz meu mestrado e lá eu conheci essa temática do microplástico, né? É algo que é uma novidade, hoje em dia está sendo mais disseminado. Então, eu utilizei o conhecimento da biologia para a gente começar a mensurar o quão presente está o plástico na vida marinha. Que a gente, quando fala de plástico, a gente só lembra das tartarugas, mas é desde a base da cadeia alimentar que esses animais estão sendo contaminados por esse tipo de poluente. A gente pensa assim, que microplástico é pedacinho, mas é bem pequenininho, né? É milímetros, talvez. Sim. Por classificação, o plástico tem 4 tipos de tamanhos. Os macroplásticos, que são os como a gente conhece, sacolas plásticas, garrafas PET. Os mesoplásticos, que eles vão ter o tamanho de uma tampa de garrafa, ou um pouco menor. E os microplásticos, que é o alvo da nossa conversa de hoje, vai ser de 5 milímetros, então o tamanho de um grão de arroz, até 1 micrômetro, que é um fio de cabelo. E tem os nanoplásticos, ainda se não bastasse os microplásticos tão pequenos, tem os nanoplásticos que eles sim só são vistos à microscopia, né? A olho nu a gente não consegue enxergar. E já deve ter muito desses por aí, não tem? O que você, no seu estudo, na sua tese, você encontrou aí, principalmente dos oceanos, mas também para a gente, né? Para o ser humano também. Sim. Eu foquei em vertebrados que estão dentro do estuário. Aí foi aqui o alvo de estudo, o local área de estudo foi a Baía de Vitória, que é altamente poluída por outros tipos de materiais, mas o plástico também está muito presente. Então, eu queria saber se, desde o começo da cadeia alimentar, se esses animais já estão sendo contaminados. Então, vão ser ali pequenas conchas, pequenos crustáceos, e sim, a gente descobriu que desde o começo, desde quando eles estão no começo do crescimento deles ali, eles já estão contaminados por microplástico. Então, como eles estão na base da cadeia alimentar, é alta a chance de um predador deles já ir se contaminando, que aí entra a cadeia alimentar, né? O pequeno come o médio, o grande come, o médio come o pequeno, o grande come o médio e por aí vai. Chegando até nós seres humanos. Nós somos animais topo de cadeia, que a gente chama, que fica ali no alto e acaba consumindo tudo que vem abaixo. Então, os peixes, muitos crustáceos como camarão, siri, caranguejo, que a gente acaba se alimentando, já são encontrados plásticos dentro deles. Então, ao se alimentar, né, a gente se alimentar, acaba com que a gente se contamina também, chegando a diversas partes do nosso corpo. E esse microplástico, ele está na água do mar mesmo? Está em tudo que você pensar. Ai, que desânimo, né, que dá. Porque chegando aos oceanos, e a gente sabe que tem a evaporação, né, dos oceanos, que forma a chuva. Esses elementos, né, esses microplásticos, são muito pequenos, como a gente falou, são muito leves. Então, eles ficam, à medida que evapora, dependendo de determinada área, ou que eles vêm do continente, eles acabam sendo ressuspensos para a atmosfera. E aí, junto com a nuvem, eles chovem, tanto que tem a famosa chuva plástica hoje em dia, que é um termo que já foi estudado antigamente, que na minha época, pelo menos, se falava da chuva ácida. Né? Eu lembro dessa. E aí vem o termo chuva plástica, porque eles ficam ressuspensos na atmosfera,
que são aerossóis, são partículas suspensas na atmosfera, o microplástico é um tipo de aerossol. Então, com eles no ar, eles voltam para o solo ou para a água com a chuva também. E a gente fica preocupado com a questão da alimentação, que sim, mas a nossa maior taxa de contaminação é pela respiração. Então a gente respira muito mais plástico do que consome, mas o consumir também é muito preocupante, porque consegue ir por outras vias do corpo que só a respiração não chegaria. Agora, esses animais que você estudou, talvez seja cedo ainda, mas já deu para ver algum tipo de problema neles, algum problema de saúde desses bichinhos por causa do microplástico? Sim. Quanto menor o animal ou o estágio de vida dele, maior vai afetar esse tipo de contaminante. Por quê? Tem a proporção, né? Os microplásticos têm aquele tamanho, como a gente já falou. Então, a base da cadeia alimentar ali, o plâncton, por exemplo, que é aquele que a gente vê no Bob Esponja, eles, na verdade, são bem pequenininhos. Então, eles vão ser mais afetados porque, em proporção do tamanho dele para a partícula, a proporção é muito maior do que nós, seres humanos, por exemplo, para uma partícula de plástico. Então, desde ali, os estudos mostram se ele ingerir pode afetar a infertilidade, a fertilidade, causando infertilidade, taxa de crescimento, inanição, que é o que? Se ele se alimentou, esse microplástico fica alojado ali alojado na cavidade gástrica dele, né, no trato digestivo dele, e ele não consegue se alimentar mais de nada. Então a inanição é o quê? Fica basicamente desnutrido e morre. E isso daí, mas tem que pensar que são vários animais que podem acontecer isso, que estão aí na base da cadeia alimentar. Alguns tipos de mutações também, porque só essa partícula de microplástico, ela não é somente o plástico, ela consegue carregar junto dela outros tipos de contaminantes, agrotóxicos, metais pesados, que não se incorporam dentro dessa partícula, mas elas ficam em volta, que é a diferença de absorção para dissorção. A absorção é quando entra, a dissorção é quando fica em volta. Então esses metais, por exemplo, essas substâncias que ficam na superfície, esse microplástico serve de um vetor. Então, quando a gente não se contamina só pelo plástico ou os materiais que tem dentro do plástico, mas ele ainda acaba trazendo outros tipos de contaminantes, afetando tanto a vida marinha como nós também. E de onde que vem esse microplástico? Existem duas origens, né? A primária, que eles já são fabricados desse tamanho. Que então, é o confete? O glitter é um melhor exemplo. Glitter. Então, mas também tem aquelas microesferas em produtos de beleza, não tem aqueles esfoliantes de pele. Muitos aquelas microesferas que fazem esfoliação são de plástico e são absorvidas pela pele. Esfoliantes de cremes dentais também, muitos vêm com a microesfera plástica. Mas isso daí quase uns 5% só do que chega no meio ambiente. A grande maioria vem da degradação de plásticos maiores. Por exemplo, de uma garrafa PET, uma sacola plástica, que está na natureza, por exemplo. Descartei uma garrafa PET, ela vai ficar lá no oceano boiando. Deus sabe quanto tempo acaba. A gente não sabe. Tem gente que fala de 100, 200, 300 anos. Na verdade, a gente não sabe basicamente quanto tempo que uma garrafa vai ficar. Acho que a gente nem viveu o suficiente para saber, né? A humanidade. Ou de que formato tá, né? Porque depois a gente pode até falar um pouco da origem, né, do plástico. Mas essa garrafa PET vai ficar lá, sofrendo ação de raios ultravioletas, que aí vem a degradação pelo sol, pelas forças das ondas. Tem também micro-organismos, bactérias e fungos na água. Tem, tá? Na água do mar tem bactéria e fungo também que degrada. Só que isso, penso que é um material que foi feito para resistir, para ficar lá muito tempo. Então ele vai ficando soltando essas partículas em centenas e centenas de anos. Nossa. E aí consegue espalhar. Então uma garrafa PET espalha milhões de partículas de plástico no ambiente. Então, por isso que quando a gente vai tratar de microplástico, a gente sempre fala do macroplástico, do plástico maior, que a gente sabe que ele sim é o que vai afetar, no caso, chega nos oceanos, a vida marinha, ou na terrestre, outro tipo de animais também, pode ir para a flora também. Então, são essas duas origens. Primária, que já são fabricados desse tamanho,
e secundária, que são degradadas de um plásticos maiores. E aí, quando chega no meio ambiente, essa garrafa, essa sacola, que ela vai sendo degradada, aí só Deus sabe para onde vai essas partículas. Nos oceanos são levados por correntes, no ar por vento. Então, a gente não sabe nem mensurar o tamanho desse impacto, porque a gente sabe que não é nada local. Tanto que a gente pode, falando de macroplástico, a gente encontra na nossa costa aqui lixos da Venezuela, como já achou, da China, de Hong Kong, de países assim, que estão distantes, mas por corrente chegaram até aqui. Então a sacola basicamente intacta. Então você vê que esse material, na verdade, como muitos dizem que são biodegradáveis, mas não são. Então eles vão ficar perdurando e eliminando essas partículas plásticas, contaminando por onde passa. Agora, eu acho que você tocou num ponto que é importante. Por que o plástico é tão prejudicial? Qual a composição dele? O plástico são formados por hidrocarbonetos, que é o carbono junto com o hidrogênio. Uhum. E eles são formados por polímeros. O que quer dizer polímeros? Poli vem de muitos, meros de partes. Então são várias partes desses combinados de CH, que fica o hidrocarboneto, que eles formam um composto sintético ou semissintético, e aí dá o plástico. Determinado polímero pode formar diferentes tipos de plástico. Por exemplo, o PET, que é o polietileno terafilato, é um tipo de polímero. Já o poliamida, que é o que faz tecido sintético, é o famoso nylon, está no material de pesca, já é outro tipo de plástico. Plástico, na verdade, é um nome comercial para vários tipos de polímeros. Então você pode ver que, já falei do nylon, você vê que é um formato e uma composição, uma textura diferente. Já falei da garrafa PET, que é outra, da sacola, que é polietileno de baixa densidade, já é outra. Polietileno de alta densidade, que é a tampinha da garrafa. Então, no próprio garrafa tem 2 tipos de polímeros diferentes. Então, a gente entende que o plástico é um nome comercial. Aí o poliestireno, que aí você fala, Daniel, não conheço poliestireno, conheço o isopor. O isopor é um tipo de plástico, também. É o poliestireno expandido. O isopor é o nome comercial desse poliestireno expandido. Então, no nosso dia a dia, o plástico, ele teve esse boom depois da Segunda Guerra Mundial, onde precisou baratear muitos utensílios, e também com o aumento da produção de petróleo, que aí cada vez foi encontrando mais campos de petróleo que são feitos de petróleo. Né? Deve ser feito com algum refúgio do petróleo? Ou não, com petróleo mesmo. E com isso, ele veio sim para facilitar a nossa vida, mas a gente o torna vilão. Se o descarte for de forma equivocada, como muita gente faz, aí sim ele faz o mal. Mas muitas coisas que na cadeia produtiva do plástico, que muitos produtores defendem, é que ele sim traz a questão social, que muita gente, socioeconômica, depende da reciclagem e eu super apoio. Mas que façam plásticos que realmente são recicláveis, ou que saiam em uma grande quantidade e facilite na sua reciclagem. Como, por exemplo, PETs de cor branca e verdes têm grande escala. Então, consegue sim juntar, separar por cor, fazer o processo lá mecânico e químico que pode acontecer, na verdade, na reciclagem, e destinar para uma fábrica para fazer novos produtos. Mas aí começa a inventar plástico de cor azul, cor roxa, que não tem tanta saída. Logo, no centro de reciclagem, eles não... chega lá para eles e eles falam, vou fazer com isso aqui. Eles vão descartar de forma correta, mas vai parar no aterro de qualquer forma. Então, sim, a gente pode fomentar a reciclagem, essa economia circular, é uma saída, mas que façam sim plásticos que são verdadeiramente recicláveis, tanto da sua composição química quanto também financeira. Porque se fosse tão fácil reciclar assim como falam, as grandes produtoras de garrafa PET e tudo mais iriam reciclar. Então, que façam também, junto com a academia, né, com uma UFES, uma universidade, para que se tornem plásticos mais baratos de reciclar também. Porque empresa quer lucro. E tá, ok, tudo certo. Mas um pouquinho que se gasta mais, para eu reciclar, produzir uma garrafa reciclada é R$1. Não reciclada são 90 centavos.
a empresa vai preferir de 90 centavos, porque por escala você vê que o custo é menor. Então, que consiga baratear e ter saídas para esse plástico também, que é o maior problema que a gente encontra, né? Porque é legal a gente falar dos problemas, mas a gente tem que dar solução também. Tem que buscar alguma solução. Aí você falou, então, que a gente tem pequenos animais, desde plâncton até o badejo, um peixão, a baleia já deve estar... E vem para a gente, né? Ou seja por forma do ar, da chuva, da água, da própria comida. E tem algum estudo que fala o que isso pode causar no ser humano? Aonde já foi encontrado microplástico dentro do corpo das pessoas? Falar de estudo em ser humano tem questões éticas por trás, que dificulta e atrasa muitos estudos. Porque a gente depende de uma pessoa que está morta, infelizmente, para a gente fazer um estudo, ou de alguns tipos de inutilidade, como, por exemplo, foi achado no leite materno. Não foi que chegou lá e extraiu da mulher e fez a pesquisa lá para achar o microplástico. Era um banco de leite, onde o leite ficou lá, não dava mais a usar para um bebê, aí aproveitou, já que é descartá-lo, aproveitou para um estudo. A placenta, por exemplo, que foi um estudo que saiu na Itália, que se chama plasticenta, que é a placenta de plástico. Nossa. Foi esse o nome da publicação. Então, durante o parto, aproveitou-se uma placenta que ia ser descartada, e sim, ou várias, na verdade, não faz estudo com uma só, que aí vai lá e reaproveita. Então, sempre tem essas questões. Então, a gente entende por que demora a sair resultados dos seres humanos. A gente depende de muitas coisas para a gente estudá-los. Nos estudar, melhor dizendo. Mas já é sabido que essas partículas são tão pequenas que elas chegam em lugares. Por exemplo, já foi encontrado no sangue, já foi encontrado no ovário, em lugares que, se chegou no sangue, chega no corpo todo. E o principal lugar que já sabe que se afeta é o coração, que pode risco de trombose, e os hormônios, nas glândulas produtoras de hormônio, porque são tão pequenos que elas conseguem chegar nessas glândulas. Então pode ir para uma hipófise, para um pâncreas, enfim, órgãos que vão produzir hormônios, e aí sim afetar. Pode afetar a infertilidade, já foi achado no ovário, já foi achado no sêmen, então pode estar afetando a infertilidade daqui a uns tempos. Só estudos encontrarão. Foi encontrado na urina. Será que já está afetando o rim? Só futuramente. Então, cada lugar, a gente tem que entender que a gente tem que criar ainda uma escala que depende de muitos estudos. Por exemplo, quantas milhares ou milhões de partículas de microplásticos precisam estar alojadas nos pulmões para começar a fazer mal? Não sei. A mesma quantidade para o coração, para o rim, para o fígado? Então, isso daí só futuramente. Então, os estudos com os seres vivos, outros seres vivos, né, principalmente marinhos, foram os primeiros. E com a gente, seres humanos, está sendo bem novo. Mas a gente já sabe da preocupação, porque a gente já entende que alguns animais afetam essa questão, por exemplo, da infertilidade e alguma questão hormonal que a gente chama de disruptor endócrino. Que nome difícil é esse? É que vai desregular de alguma forma algum tipo de glândula que vai produzir. Por exemplo, se chegar na hipófise, será que vai me afetar alguma questão no meu crescimento? E se chegar lá no ovário, vai, por exemplo, vai ter ovário policístico futuramente? A endometriose? Que a gente percebe, mas é uma percepção empírica, né? Não é nada científico, não. É de olhar aí o dia a dia. A gente nunca viu tantas meninas tendo a menarca tão cedo. Eu sei disso, que eu tenho uma filha, né? E o médico dela, o pediatra dela me falou isso. Ele falou, eu estou espantado com o número de meninas com 8, 9, 10 anos que já estão tendo a primeira menstruação. Talvez pode ser isso. É lógico que a gente não pode bater o martelo, né? Porque precisa de estudo. Mas existem coisas que a gente vai percebendo que estão diferentes no corpo das pessoas, né? Sim. No meio da ciência, é muito difícil ter um causador só.
normalmente são vários agentes É. para ter uma determinada influência, vamos pôr assim, no corpo humano. Uma menarca é um problema ser mais cedo, né, quanto mais cedo, porque o número de óvulos maduros também futuramente decai. Então ela vai ter um período de fertilidade bem menor, né, do que as mulheres têm uma menarca um pouco mais tarde. Então, para afetar isso daí, será que está chegando na parte dos ovários e está afetando de alguma forma ali? Está tendo muito aumento de endometriose nas mulheres, né, como um todo. Será que está afetando também de alguma forma? É muito difícil ser só o plástico, tá? Mas ele pode estar contribuindo sim. Com outras questões, tem questões de alimentação, a gente está sendo exposto a produtos químicos em comida que a gente não estava sendo antes, acidulantes, conservantes, e aí só o futuro que a gente sabe como é que qual é essa problemática do plástico envolvendo isso daí. Mas volto a dizer, é muito difícil uma coisa só ser o problema, que a gente já sabe, já dentro da ciência, a gente já sabe que é muito difícil. Mas pode ter sim uma parcela, porque afetam em outros animais, pode acontecer em nós seres humanos também. Pode ter sido a gota d'água, né? O númerozinho na equação que estava faltando aí para. Agora, o que você concluiu com o seu estudo? Por exemplo, você fez ali na Baía de Vitória, né? Ali está tudo tomado? Como todos os corpos d'água costeiros, sim, foram encontradas grandes quantidades de microplástico, né? E o preocupante ali, se tratando de um estuário, onde tem o manguezal ali da Baía de Vitória, que é o maior da América Latina, né, em termos urbanos, é o maior manguezal urbano, é preocupante do ponto de vista ambiental, sim, porque acaba contaminando várias espécies ali que precisam até do estuário para o meio de reprodução. Alguns camarões, por exemplo, sete barbas, o robalo, ele precisa do manguezal para sua reprodução. Então ele sobe o manguezal para reproduzir quando ele é adulto, desce por oceano. Então ali já tá na meiuca ali do plástico, porque a gente fala que o manguezal é um filtro de microplástico, porque é o que desce do rio e o que vem do mar. Então ele acaba, quando a maré sobe, desce, mas o microplástico está sempre ali. Então, por isso que uma das conclusões do estudo foi que é alto essa concentração justamente porque vem de várias fontes, né? Fora a fonte, né, tá no ar, chega na água, fica. Fora vem do oceano, que já está, infelizmente, poluído por isso. Dos rios, que já descem de casas e tem um contato ali com lixo que as pessoas descartam de forma equivocada, também vão produzir esses microplásticos. E eu já penso, tem um ponto de vista ambiental, mas tem um ponto de vista socioeconômico também, que a gente tem que alertar que nós temos a torta capixaba, a muqueca capixaba, que é basicamente a matéria-prima vem ou do manguezal ou do mar. Então, se a gente já sabe que está contaminado por esse tipo de poluentes, né? Além da gente saber que tem um problema de saneamento básico e tudo mais, que essa matéria-prima já está envolvida, ainda tem mais a questão do plástico, que a gente sabe que não é só o plástico que vem com outros vetores, outros problemas. Isso pode futuramente afetar economicamente essas famílias que têm como subsistência o manguezal. Então a gente não se fala, nunca se fala, na verdade, o ambiental sem o social por trás e o econômico. A gente sabe que o tripé da sustentabilidade nunca é só ambiental. Então a gente tem que se preocupar sim com essa população que vive nesses lugares, né? E o primeiro passo que eu vejo é a educação ambiental. A gente entender o problema, que a gente só preserva o que a gente conhece. Se a gente não entende o que é o problema do microplástico e de outros também, e leva isso para a população de uma forma didática, de uma forma inclusiva, acessível, a população vai continuar descartando, achando que esse problema é invisível para ela, mas mal sabe que é o lema da vida, que a gente faz de mal volta para a gente. De alguma forma, né? Isso daí. Então a gente sabe que se descartar de forma equivocada, eu vou estar me alimentando disso. Se eu descartar um resíduo plástico de forma equivocada, com o tempo degradando, vai estar no ar e eu vou estar respirando isso. Então, de alguma forma, a gente vai estar se afetando com uma ação negativa que a gente faz com o meio ambiente. A maioria dos problemas de saúde pública antes são problemas ambientais. Então, quem sabe no futuro, por exemplo, como eu já mencionei que o plástico, a maior contaminação no ar,
Será que futuramente o uso de máscara, que foi da Covid, a gente vai ter que ficar usando por estar a grande concentração de microplástico? Vai saber, né? A gente nunca sabe o futuro, mas o futuro se faz no presente. Então a gente tem que ter essas ações e não só voltado para crianças, porque os responsáveis são exemplo dessas crianças. Então a gente na educação ambiental, muita gente se equivoca de trabalhar só com crianças, mas se faz também com os adultos. Agora nossos rios também estão contaminados. Sim. A gente bebe água aqui do Rio Jucu, né? O pessoal o Rio Jucu, Santa Maria, Rio Doce, que a gente sabe que a coisa tá feia lá, tudo contaminado. Também. O que acontece? Um tratamento de água, né, ou de esgoto, não há o filtro para essas partículas plásticas. Então, e como elas chegam, essas partículas plásticas? 1/3 dessas partículas que a gente encontra no oceano são advindas da lavagem de roupa de tecido sintético. Aí qual que é a ligação disso daí? Ixi, Maria. O poliéster, o elastano, o poliamida, são tecidos sintéticos. Na hora que a gente vai lavar na máquina, como é que é a lavagem de máquina? É o atrito de uma na outra que vai lavando, na medida que a máquina está ligada. Ao fazer esse atrito, libera-se essas micropartículas de plástico na água. Isso daí chega na estação de tratamento, não tem um filtro lá, e aí quando passa pelo tratamento, essa água ela é descartada no efluente, né, que eu chamo esse efluente, desculpa, é descartado em um corpo d'água. Só que não passou em nenhum momento por nenhum tipo de filtro. Então chega os microplásticos que estavam ali, não é só eu que lavo roupa em casa, todo mundo lava. Logo, todo dia chega essa poluição e vai para os rios. E dos rios chega no manguezal, pode chegar no oceano ou não. Ou pode ficar até mesmo dentro do rio também. Porque então falam assim, no rio chega no mar, então não tem microplástico no rio. Já tem estudos que mostram que às vezes só fica no rio, dependendo da força da água do rio e tudo mais. Então, quando a gente percebe essas questões, aí fala, Daniel, mas tem aquele copinho da máquina de lavar. Não tem aquele copinho? Uhum. Mas ele não retém a maioria desse microplástico, que é menor. E muita gente o que faz? Pega aquele copinho, ao invés de retirar aquilo e descartar no lixo, não, lava na torneira. É ótimo. Que é a mesma. Então não precisa desse cestinho, desse copinho, né? Então, 1/3 do que é encontrado nos oceanos, e daí não é um estudo só daqui, é um estudo do mundo todo, mostra que é de tecidos sintéticos que vem. Depois vem da poluição urbana e dos pneus, que o pneu tem plástico misturado junto com a borracha. Então, quando o pneu vai ficando careca, não é só a borracha que está sendo despedaçada, e sim o microplástico que está aí sendo liberado para o meio ambiente também. Que problemão, né, que a gente foi arrumar. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Acho que até os aquíferos devem estar... Se eu não me engano, porque a gente vê tanta coisa, sim, que já encontraram microplástico no aquífero Guarani. Esse dado eu não sei dizer, mas se vem com a chuva e percola, né, que percolar é o quê? E passando pelo solo até chegar a um lençol freático, provavelmente pode ser. Pode ter, né? Pode ser, sim. Pensar que já nevou microplástico no Everest, na Antártida, já foi encontrado microplástico a 7 mil metros de profundidade, num crustáceo que a gente nem sabia que existia, um mini camarãozinho lá. Pegou esse mini camarãozinho, achou, né? Foi lá com o submarino, pegaram esse pedaço de lama, né, do fundo do mar, e levaram para o laboratório para estudar. Achamos uma espécie nova. Chegou lá, tinha microplástico dentro desse microcamarão. Plástico achou primeiro. Tanto que deram o nome dele lá de Euvenopus plásticos, justamente por causa dessa... Que absurdo isso. Então, onde você pensar vai ter um microplástico? E lembrar que, lembra que eu falei que o boom do plástico iniciou-se depois da Segunda Guerra Mundial? As pessoas não tinham noção do impacto que o plástico e causaria no meio ambiente. Então foi descartado à torta direito no mundo todo. Por aí até hoje. Então a poluição que a gente tem hoje não é de agora. É de décadas e décadas atrás. Pensar que esses microplásticos foram liberados aos poucos, né? Então... Você imagina como vai ser lá para frente quando acumular 100 anos aí de plástico jogado na natureza. Exato. E o plástico, como a gente conhece, foi criado em 1907. Então,
será que como que está esse plástico aí? Está em algum aterro? Está no meio ambiente? Está em micro como nanoplástico? A gente não sabe como está poluição que há 100 anos atrás a gente pode pôr. Realmente um problemão para a gente, Total. né? E solução a gente tem? Temos. Temos também. A gente... o que está agora é muito difícil a gente controlar. Tem estudos que eles utilizam fungos e bactérias para deteriorar o plástico. Talvez você já deve ter visto. Foi descoberto bactéria, fungo comedor de plástico. Mas tem tanto plástico aí, microplástico, que não vai dar conta. Ou vai crescer fungo e bactéria demais. Aí a gente vai ter outro problema, né? Outro problema ambiental. E também esses estudos são feitos dentro de laboratórios, onde o ambiente é controlado, as condições perfeitas para esse ser vivo, esse micro-organismo viver. Mas e quando chega no meio ambiente mesmo, que tem do nada a ressaca, muda a temperatura d'água, enfim. Então, descarta disso. Tem equipamentos e empresas que fazem aquela limpeza de fundo, não sei se você já chegou a ver, que passa uma rede gigante que vai tirando o plástico do fundo do mar. É meio que tapar o sol com a peneira, que dá aquilo ali, é legal, alguém está se movendo para fazer uma coisa, melhor do que nada. Mas a gente tem que atingir a fonte. E a fonte é o quê? A gente tem os pilares, que é meio empresarial, governo, academia e população. São 4 pilares. E funcionam também como uma engrenagem. Tem que funcionar junto. A população gosta de reclamar do governo, mas tem que fazer a parte dela também, que é o descarte correto. O governo tem, sim, que criar leis para os usos de plásticos verdadeiramente biodegradáveis, que fomente a coleta seletiva e a logística reversa. O que é logística reversa? O que a gente faz muito é a logística direta. Produz, direciona para o ponto de venda a gente consome, o que sobrou a gente descarta. Isso é direto. A logística reversa, no descarte, a gente faz o descarte de forma correta através da coleta seletiva. Isso a gente consegue separar, no caso os plásticos, e aí entra de volta para o meio de produção e faz essa logística reversa. É uma boa saída, mas tem que ter o braço do governo. Se o governo, pelo menos, não ajuda, mas também não meta o dedo, porque muita ajuda que não atrapalha. Né? Então tem isso. E o meio empresarial, junto com o meio acadêmico, desenvolver técnicas para que sim o plástico seja de uma forma mais verdadeiramente biodegradável, que seja feito de material que realmente venha da natureza e que não vai fazer tão mal quanto o plástico de agora. E tem, por exemplo, a Vale fez uma questão bem legal, que eles fizeram uma usina com garrafa PET, onde eles deterioram esse PET, formam uma resina, processo químico também, né, o mecânico, depois químico, e eles colocam nas pilhas de minério para diminuir o supressor de poeira, de pó preto que eles chamam, para diminuir que esse pó preto vá para o ar. Então, essa resina depois é reaproveitada? Isso provavelmente, acho que sim. Porque, pelo menos o que eu não tive muito acesso, eu tive acesso que eles colocaram na mídia. Uhum. Mas, qual que é o problema disso daí? Beleza, vai diminuir o pó preto com essa resina. Mas quando eles fazem a questão do microplástico, quando eles fazem esse processo mecânico, eles moem essas garrafas PET. E vai o microplástico para tudo, para o ar de novo. Então, às vezes, pode estar substituindo um problema pelo outro. Esse projeto é muito legal porque ele tem o envolvimento dos catadores de recicláveis. Então, eles pegam essas garrafas PET e levam para essa fábrica que o estudo pioneiro foi dentro da UFES e agora está em Cariacica. Então, legal, tem a parte social, maravilhoso. Mas essa questão do processo está liberando tudo. Então, de alguma forma ali, que tem um filtro para evitar que esses microplásticos, na hora que eles estão moendo, suba para a atmosfera. Como tem um trabalho lá do nosso laboratório, que a gente utilizou teia de aranha para mostrar a poluição atmosférica dentro da UFES. A gente pegou em mais de 30 pontos da UFES, teia de aranha, e levamos para o laboratório. E todas as teias de aranha a gente achou microplástico. Teia de aranha acaba absorvendo. Então, esse estudo a gente
foi a primeira vez que foi feito aqui na América, segunda vez no mundo, e a gente demonstrou que sim, dentro da UFES, de alguns pontos foi achado mais de 3.000 partículas, tem pontos que foram um ponto só foi mais de 2.000 partículas. Então, de alguma forma, aquele ponto ali, que estava próximo dessa fábrica desse estudo primário da Vale, a gente sabia que estava resolvendo aquilo ali. Então, a gente descobriu assim que a gente descobriu que está sendo ressuspenso. Então, a gente tem que pensar. Né, solução a gente não tem ainda, né? E deve ter estudos, sim, coisas assim. E aí, onde eu ia chegar, o principal são os R's da sustentabilidade que a gente aprende na escola. Tem esses pilares, mas tem que ter redução do plástico, repensar o uso do plástico, evitar, principalmente os plásticos de uso único, são os descartáveis, e cobrar da questão das empresas e do governo que sim que façam leis. Por exemplo, o Canadá já é proibido o uso de recicláveis lá. Então, de alguma forma, as empresas aí sim elas se movem para fazer outro produto. Enquanto não tiver uma força maior, vai continuando assim. E tem que ter um alinhamento do meio acadêmico, principalmente na divulgação científica, que é o que? Estreitar, quando a gente estava conversando no off aqui, estreitar o conhecimento acadêmico com a população, levar de forma didática, inclusive acessível, a todas as pessoas, as que têm acesso e as que não têm. Então, a educação ambiental é a base do futuro aí, sustentável, como todo mundo quer que seja. Que a gente tem um problemão agora para resolver, que já está aí, né? Já está acontecendo, e vamos tentar pelo menos não deixar um problemaço aí para os nossos filhos, netos, bisnetos, né, Daniel? Exato. Mudança de hábito não se faz do dia para a noite, é algo contínuo. E pensar que, como educador ambiental que sou, não são as 2 horas que eu vou estar ali com as crianças ou com os adultos que eles vão mudar de hábito. Principalmente as crianças seguem muito exemplos. Então, que os responsáveis sejam exemplo dessas crianças. E escutem as crianças, que elas levam o conhecimento da escola, e é muito legal que você abraça essa ideia que a criança aprendeu, é justamente passar a geração. Meus pais não tiveram o mesmo conhecimento que eu tive, e meus filhos também não vão ter o mesmo que eu tive agora, mas que pelo menos passe as coisas boas, principalmente quando se tratar de resíduo, que a gente sempre vai produzir resíduo, principalmente o plástico, mas que a gente dê um jeito para pelo menos descartar de forma correta, incentivar a coleta seletiva e a forma certa de separar os resíduos dentro de casa. Por mais que dentro da sua casa ou no seu bairro, no seu bairro não tenha coleta seletiva, mas é interessante separar os resíduos porque tem muita gente que sobrevive desses resíduos. Então, só de se separar uma lata do plástico, do papelão, saibam que tem pessoas que tiram sustento das suas famílias daquilo ali. As latinhas, eu conversei com alguém aqui, eu não vou lembrar porque minha memória está... Mas a gente é em primeiro lugar no mundo de reciclagem de latinhas. Por um lado, isso é muito bom, né, para o meio ambiente. Por outro lado, isso indica que a gente está pecando muito no social, que as pessoas precisam catar latinhas para sobreviver, né? Então, mas o plástico também poderiam ter ações assim, né, de incentivar mesmo. A gente vê tanta iniciativa legal do pessoal dos catadores, do pessoal que recicla. Tem muita coisa bacana, né, acontecendo. O que muitas pessoas deixam de catar o plástico é a questão da venda. Você tem que catar uma grande quantidade para ter um peso para vender. Já a latinha consegue, e o quilo da lata, no caso do alumínio, é muito maior do que o do plástico. Os lugares onde eu faço o trabalho aqui em Vitória, na região de Grande São Pedro, que tem muitos centros de reciclagem ali, que compram os recicláveis, tá lá, latinha, R$8 o quilo, o plástico, R$1, 70 centavos. Então, vai sempre focar no que vale o esforço. Tem que pensar que no nosso trabalho a gente é remunerado pelo esforço. Então, quanto menos gastar de energia e física, né? Energia física e ir atrás de algo que já deu uma resposta maior. Então, o plástico é barato. Então, o revender ele também vai ser barato. Já o alumínio, não. Então, o Brasil, como você falou, no mundo ele é famoso, mas quando vai para o plástico,
ninguém sabe direito quanto que é a questão de plástico, porque a Associação de Plástico fala que é uma porcentagem, o Banco Mundial fala outro, algum instituto fala um. Então, a gente não tem uns dados bem verídicos assim, disso daí. Mas a gente sabe, por exemplo, já o Japão já é famoso no mundo todo, 98, 99% do plástico. Eles sabem que não tem fora ali, né? Porque é um arquipélago, né? O Japão. Então, eles têm que dar um jeito naquilo ali. Necessidade faz o sapo pular, mas esse ditado serve até para isso. Mas como o Brasil tem uma proporção continental, as pessoas acham que tem espaço para destinar tudo assim. E muitos países estão exportando resíduo. E o Brasil e alguns outros países da América do Sul, por exemplo, o Chile, estão recebendo esse tipo de material porque não cabe mais lá. Você pega, por exemplo, o deserto da Atacama, tem pilhas e pilhas de roupa lá. E a maioria da roupa de tecido sintético. Então já sabe que esse transporte dos plásticos, né, no caso de tecido plástico, está tudo indo para lá. Então o deserto, que na teoria ali não teve o contato com o plástico, está chegando e sabe-se lá futuramente o impacto que vai ter ali na região. Então a gente está ligado. E não existe fora nem para a terra, que a gente está todo mundo morando no mesmo lugar. E tem estudos até questão de mudanças climáticas, que pode afetar sim, a absorção de plástico em alguns animais. Por exemplo, de algum coral, esponja do mar, assídia, dependendo da temperatura da água, eles absorvem mais ou menos microplástico. Então, se aumenta-se a temperatura dos oceanos, normalmente eles vão estar absorvendo mais o plástico. Então, tudo está ligado. De alguma forma, o que eu faço aqui afeta alguém em algum lugar do mundo, com certeza. Daniel, queria te agradecer pela participação, já te convidando para outros, vamos buscar outros temas, né? Claro. Que a gente tem muito o que conversar, né? Tem muito assunto. E a última pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui na mesa: você é otimista? Sou otimista realista. Eu sei de muitas coisas que a gente tem que enfrentar, muita coisa tem que mudar, mas eu não estaria na educação ambiental se eu não pensasse que o futuro a gente consegue melhorar. Então, eu sou otimista realista. Tem muita coisa para fazer, mas eu sempre levo essa bandeira do que a gente tem como fazer. Mas a gente não tem que fazer lá para frente. O futuro se faz agora. E as mudanças têm que ser aos poucos, gradativos. Então, sim, sou otimista, porém realista. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês para o próximo. Obrigada. E a você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.